A partir de agora, dicas de coaching com Youssef Zaiden Filho. Rádio Cloud Coaching. Olá, amigos da Rádio Cloud Coaching. Hoje no nosso programa Dicas de Coaching, onde estamos trazendo o tema, um novo paradigma da liderança. Lidere a si mesmo, os outros, uma organização e lidere em sociedade. Esse programa dessa série, de número 13, nós vamos trazer um tema muito importante, chamado as implicações para o desenvolvimento da liderança. E não é fácil pensar hoje em desenvolvimento de liderança. Muitos programas têm de desenvolvimento de liderança, mas eles não têm a capacidade, eu vejo hoje, de atingir as 5 características mais importantes para o desenvolvimento da liderança. Por isso que é uma implicação muito forte nos nossos dias de hoje. E eu quero trazer aqui a palavra do Barrett, do Richard Barrett, quando ele fala realmente o novo paradigma da liderança precisa ser, do século XXI, precisa ser muito bem entendido. Então, antes de começarmos esta exploração das implicações da evolução da consciência humana, no desenvolvimento de um paradigma de uma nova liderança, ele, Richard Barrett, gostaria de ser claro sobre a terminologia que será utilizada. Então, estou usando, ele disse, abrindo aspas, né? Estou usando a expressão desenvolvimento de liderança para descrever o processo de apoio às pessoas em seu crescimento pessoal e profissional, para que elas possam realizar o seu potencial, tornando-se tudo o que podem se tornar. Aqui eu quero fazer um breve parênteses. Há pouco tempo atrás, ouvindo Bruno Gimenez, e ele me trouxe uma grande mudança de paradigma na minha vida. Ele fez uma questão de perguntas, 2 perguntas, para a gente escolher. O que a gente realmente, dependendo do que a gente respondesse, era o caminho que a vida lhe daria. E ele fez a primeira pergunta: você nasceu para ser exatamente o que nasceu para ser? Ou você nasceu para ser o necessário para ser? Naquele momento muito forte na minha vida, eu respondi: eu nasci para ser exatamente aquilo que eu nasci para ser. E voltando então ao que o Richard Barrett traz, e assim, encontrar a realização pessoal. É verdade, é isso mesmo. O foco do desenvolvimento de liderança deve ser sempre em ajudar as pessoas a se tornarem totalmente autorrealizadas e, dessa forma, apoiarem a evolução da consciência da humanidade, ao mesmo tempo em que apoiam a evolução das organizações em que trabalham. Ele vai usar uma outra expressão chamada gestão de talentos para descrever um processo para identificar indivíduos que são mais facilmente capazes de evoluir na consciência. Estas são as pessoas que a organização gostaria de alcançar rapidamente a posições de influência em sua hierarquia, promovendo-as por meio de um programa acelerado de desenvolvimento de liderança. Para isso, todo o programa de desenvolvimento de liderança precisa responder 2 questões que são críticas, que nós vamos abordar dentro desse processo. A primeira questão é: quais são as características que uma organização deve procurar ao selecionar pessoas para um programa de gestão de talentos? E a segunda: que forma de desenvolvimento de liderança e que tipo de supervisores e gerentes seriam mais adequados para essas pessoas? Essas são perguntas importantes para as pessoas, diretores, gestores de gestão de pessoas, né, que a gente antigamente falava em RH, para construir, desenvolver um programa de gestão de talentos. E a gente
propondo, então, as características que devem ser procuradas na seleção de indivíduos para um programa de gestão de talentos e que devem ser enfatizadas nos programas de desenvolvimento de liderança, são as mesmas características que foram responsáveis por 14 bilhões de anos de evolução, que chamamos de adaptabilidade, aprendizagem contínua, capacidade de se relacionar, capacidade de cooperar, capacidade de lidar com a complexidade. E nós vamos falar um pouquinho hoje de cada uma delas para depois entrar em cada uma muito mais profundamente. Mas quando eu falo de adaptabilidade, eu estou falando de velocidade e resiliência. Quando eu falo de aprendizagem contínua, é memória e lógica. Quando eu falo de capacidade de ligação, eu falo da compatibilidade, da confiança. Quando eu falo da capacidade de cooperar, é ter um alinhamento, ter empatia. E quando eu falo da capacidade de lidar com a complexidade, é a questão interna e externa das nossas tomadas de decisão. E a gente precisa entender isso. Quando eu falo de adaptabilidade, é a capacidade de manter a sua estabilidade interna e externa e o seu equilíbrio quando as mudanças são impostas a partir do ambiente externo. Isso implica controlar as suas emoções, maestria pessoal, cuidando e alimentando o seu corpo e conduzindo as coisas no seu ritmo. E a aprendizagem contínua é a capacidade de aprender rapidamente por tentativa e erro, como se ajustar às mudanças no seu ambiente externo, de modo que possa ser capaz de manter ou melhorar a sua estabilidade interna e o seu equilíbrio externo, e a capacidade de construir a partir de aprendizagem, de modo que possa lidar facilmente com situações novas e mais complexas. Isso implica um foco constante na aprendizagem, com o objetivo de crescimento pessoal e profissional, e a capacidade de aprender com seus erros. Quando eu falo da capacidade de ligação, envolve aumentar a sua estabilidade interna, alinhando as necessidades do seu ego com as necessidades da sua alma. Isso implica ser muito claro sobre onde sua paixão se encontra e seguir esse caminho, apesar dos medos e desafios que surgem. Implica também autoconfiança, na vontade de assumir a responsabilidade e na fusão do seu ego e de sua alma para que eles pensem e ajam como um em uma celebração de sua autenticidade. Depois vou falar da capacidade de cooperar. Capacidade de cooperar envolve aumentar o seu equilíbrio externo por meio da cooperação empática com outras almas que compartilham um propósito semelhante para expandir o seu impacto no mundo e realizar o seu potencial. E, por último, vamos falar da gestão da complexidade. A capacidade de lidar com a complexidade envolve a manutenção da estabilidade interna e do equilíbrio externo. Quando você é confrontado com a ambiguidade, a incerteza e com as circunstâncias em que rápida mutação. Isso implica manter a calma, em permanecer comprometido e focado em meio à adversidade, mesmo quando você não sabe o que fazer. E vamos continuar nosso programa, trazendo como liderar outros, o fator da confiança, e assim sucessivamente vamos trabalhando nessa complexidade do desenvolvimento da liderança. No próximo programa, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a questão da adaptabilidade, aprendizagem contínua e a capacidade de ligação. Nós vamos trabalhar esses 3 itens mais profundamente. Um grande abraço a todos, até o próximo programa e que Deus nos abençoe. Termina agora o programa Dicas de Coaching com Youssef Zaidan Filho.
Ouça Dicas de Coaching com Youssef Zaiden Filho. Sempre às segundas-feiras, às 11 da manhã, com reprise na terça, às 15 horas e na quarta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.